Eu sou a Tatiane Santos, a gente está de volta para mais um vídeo no Dicionário da Confeitaria. E o vídeo de hoje é bolo. Eu vou compartilhar com vocês a receita original do bolo de iogurte, o bolo branco, neutro, fofo, leve e que eu faço várias variações aqui na Bolo de Mesa. E ainda vou ensinar duas das mais deliciosas coberturas com as quais eu trabalho. Uma farofa de castanha e uma pasta de castanha. E a castanha escolhida é a castanha do momento, o pistache. Nós faremos farofa de pistache e pasta crocante de pistache para cobrir um bolo de frutas vermelhas. Delicioso. Acompanhe aqui. E vamos que vamos! Se você acompanha aqui o Dicionário da Confeitaria, sabe que eu trabalho com bolos, que o meu mercado é bolos, apesar de eu ser confeiteira e neste canal compartilhar com vocês todo o conhecimento técnico que eu tenho a respeito de confeitaria, de todas as produções da confeitaria. O que diferencia a gente é o papo mesmo. Sim, aqui a gente conversa sim. Se você quer ver só a receita, você pega ali a descrição e faz a receita. Tá tudo certinho. Se você quer aprender todos os detalhes envolvidos, você acompanha esse vídeo aqui com a gente. Os bolos da minha loja são preparados com uma operação muito rápida, porque a gente trabalha com produção em larga escala. E o procedimento, quanto mais homogêneo ele for, mais fácil é para eu treinar uma pessoa, para eu ensinar alguém e para que o meu cozinheiro, mesmo tendo experiência, no caso a minha cozinheira, não se confunda com a produção. É assim, gente, quando você tem tempo, não tem problema, bate uma coisa, bate outra. Quando você faz muito rápido no giro, quanto mais papum for, mais automático for, mais rápido e dinâmico fica o seu trabalho. Por isso, todos os bolos da loja, a gente bate os líquidos no liquidificador e depois bate a farinha na batedeira. E é isso que a gente vai fazer aqui. A receita básica desse bolo é a receita de 2 ovos e faz um bolo de 500 gramas, que dá uma forma dessa, que eu chamo de forma média lá na loja. É uma forma que tem 18 centímetros de diâmetro e 7 centímetros de altura. Sim, essa forma é lá da loja, só que eu peguei da remessa nova da caixa que ainda não foi para uso, porque as formas da loja são todas manchadas. E aí eu vou fazer 2 bolos porque eu quero mostrar 2 coberturas diferentes no final dessa história, a farofa e a pasta crocante. Que, aliás, na minha opinião, é o maior diferencial desse vídeo hoje, já que bolo você já aprendeu comigo. A diferença é que agora eu vou compartilhar a receita do bolo branco, que é um bolo básico que a gente consegue fazer. Eu faço ele, pego o bolo branco e pego uma parte da massa, ponho o cacau e jogo por cima e faço marmorizado. Então eu faço o bolo mármore ou bolo mesclado, branco com chocolate. Faço o bolo de canela, só jogando canela na massa e mexendo. Esse bolo tá pronta a massa, eu vou levar pro forno, eu ponho coco ralado, leite de coco, mexo, polvilho coco por cima. Faço o bolo de coco. Lógico, não é um bolo que tem aquele bolo pudim de coco, nada disso, é aquele bolo fofo branco de coco. É a receita ideal para fazer o toalha felpuda, sabe aquele com caldinha de coco que a gente faz na assadeira retangular, corta, joga caldo, depois embrulha? É a receita ideal. Ele fica leve, esse bolo é uma nuvem. Podia se chamar bolo nuvem do Dicionário da Confeitaria, porque é isso que ele é. Ele é uma nuvem e o que ajuda a dar fofura nele é o iogurte. Então, é muito legal que ele seja feito dessa forma. Eu mudei esta receita e na Bolo de Mesa a gente prepara ele com leite de coco e suco de laranja. Ele continua sendo fofo, bacana, muito bom e ele não tem mais lactose. A gente substituiu também a gordura por óleo vegetal, devido à tamanha demanda dos meus clientes por produtos sem lactose na composição. Porém, a receita original era esta e essa que eu vou compartilhar com vocês, feita com manteiga, iogurte e leite. O que mais eu estava falando? Dos sabores. A gente faz coco, canela mesclado, goiabada, eu jogo goiabada cremosa assim, uns cubinhos de goiabada cascão e forno. Fica bolo de goiabinha, maravilhoso. A gente faz também nozes, pode torrar nozes por dentro e por cima uma farofinha de nozes, que é igual a farofa de pistache que você vai aprender agora. Eu não faço, mas você pode fazer de amêndoas, colocando talvez um licor de amêndoas na massa e uma farofa de amêndoas por cima, ou uma pasta crocante de amêndoas. Então as possibilidades são enormes. Tá até me dando água na boca pensar num bolo de amêndoa. Eu amo amêndoa. Acho que eu vou fazer esse bolo. Acho que esse vídeo me deu uma ideia de lançar produtos novos. Eu vou fazer um bolo de amêndoa na próxima vez. Já que eu tô trabalhando com a castanha mais cara do mercado, porque hoje, neste dia, em 2025, o pistache está R$ 274 o quilo. Então, já que eu tô trabalhando com pistache, a gente pode também fazer de amêndoa, né? A amêndoa tá mais barata do que a castanha do Pará. Como pode?
Que lobby de mercado é esse? Que uma castanha nacional pode custar mais caro que uma castanha importada, porque a gente não produz amêndoa no Brasil? Não sei. Comentários à parte, vamos dar sequência aqui. Além desses sabores de castanha, eu acho que é isso. Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que são esses bolos que a gente prepara no dia a dia da loja. Derivados da massa branca. E aí eu lancei, nessa massa branca, alguns sabores especialíssimos na loja. A gente faz agora essa massa branca, joga frutas vermelhas dentro, mirtilo, ou framboesa ou amora. Eu faço um de mirtilo e por cima dele eu jogo a pasta de castanha do Pará. Então eu faço um bolo de mirtilo com crocante de castanha do Pará, que é divino. Essa pasta, a castanha do Pará dá um gosto de leite maravilhoso. É dos deuses. Bom mesmo, água na boca de novo. Faço também bolo de framboesa. Daí eu compro a framboesa congelada para ter ela o ano todo, só que eu compro ela congelada solta, inteira, fruta fresca congelada. Aí eu jogo ela na massa, depois que o bolo tá na forma, ponho para assar e no meio do caminho eu jogo a farofa de nozes. Então eu faço framboesa com farofa de nozes, mirtilo com castanha do Pará e faço bolo de pistache na bolo de mesa, feito com extrato de pistache na massa, que eu vou mostrar para vocês hoje, e por cima a pasta de pistache que eu vou ensinar para vocês hoje. Então são esses sabores que eu trabalho, a gente faz quase 11 sabores derivados da massa branca. E a massa branca de hoje eu vou fazer com amoras, porque nós estamos na época da amora. Então eu tenho amora fresca e tenho ela congelada. Eu vou fazer um de cada para vocês verem. Vamos lá para o preparo. Ingredientes da receita. A gente vai utilizar para cada bolo deste 2 ovos. Eu vou falar a receita de um bolo, mas a gente está fazendo dobrado, tá? Então eu tenho tudo em dobro aqui, porque eu tô fazendo 2 vezes a receita. Afinal de contas, eu quero fazer 2 bolos aqui para vocês. Para um bolo, nós vamos utilizar 2 ovos, 120 gramas de açúcar, 50 gramas de iogurte natural e a mesma quantidade de leite. Pode ser só iogurte, tá? Fica tão bom quanto, fica até mais leve. O problema é o custo, então eu padronizei a minha receita meio a meio. E a gente vai utilizar 40 gramas de manteiga, gordura. A parte líquida do bolo tá aqui, ele vai bater 2 minutinhos. Bateu, a gente vai para a batedeira com a farinha. Pronto. A parte líquida, gente, é só bater e misturar. A manteiga já estava separada aqui na bancada, então ela já estava naquele ponto mais macio de pomada. Perfeito, ela mistura-se muito melhor na sua massa. Jogue todo o líquido da receita aqui. A farinha da receita, nós vamos colocar 130 gramas de farinha para um bolo e uma pitadinha de sal que já está aqui. Pitadinha mesmo, tá? A parte do líquido, gente, não importa muito, é só bater e misturar. Por isso que pode ser 1 minuto se o seu liquidificador for bem fortão, 2 minutos se ele for mais lento. Ou até você pode bater na mão, se tudo estiver num ponto que se misture bem na mão. O importante agora, na batedeira, eu vou misturar um pouco a farinha com o globo, para que ela não voe quando eu ligar a batedeira. E aqui, raspa bem as laterais para não ficar aqueles gruminhos de farinha no seu bolo. Tem que bater de 2 a 3 minutos para que ela desenvolva a quantidade adequada de glúten e o seu bolo tenha elasticidade. Eu já vi muita gente falando que bolo não pode... eu ouvi falar que bolo não pode bater, senão ele não fica fofo. Gente, um bolo sem nenhuma estrutura, sem nem um pouquinho de glúten, ele vai ficar mole demais. Você vai encostar nele, ele se quebra. Você não consegue nem desenformar ele, muito menos cortar, rechear e etc. O bolo precisa de estrutura. Agora, bater 5, 7 minutos um bolo pequeno assim nessa batedeirinha, talvez você desenvolva glúten demais e sim, isso ajude a pesar a massa. Agora, sabe o que mais importa no peso da massa? A relação entre os ingredientes. Então eu sempre falo, é uma receita equilibrada que vai mudar tudo. O seu procedimento pode atrapalhar essa receita em alguns momentos. Bater a farinha na incorporação do fermento e no forno. São os 3 momentos delicados do preparo de um bolo. No final desse vídeo hoje, quando acabar tudo e eu der tchau, a gente vai para a dica extra e nela eu vou falar um pouquinho sobre fermento e um pouquinho sobre fornos, tá? Se você não tem ideia como isso funciona. Mas basicamente são esses os detalhes. Se a receita for equilibrada, de verdade, você tem que bater muito mesmo, tipo, muito, 7, 8, 10 minutos, para que esse bolo fique pesado por causa do glúten. Porque a receita é leve e equilibrada, é difícil isso acontecer. Então o mais importante é os ingredientes estarem na conjunção certa, a quantidade de gordura, maciez, aos ovos, o líquido em relação à quantidade de farinha, a quantidade de fermento, e tudo isso importa, beleza? 2 minutos para a batedeira. Lembra que eu comentei que um dos pontos muito importantes era o momento do fermento?
O fermento entra no final da receita, senão ele perde a ação fermentativa dele durante o processo de bater. Então ele entra agora, pode ser com a mão ou pode ser na batedeira, não tem problema ser na batedeira, desde que você bata pouco, tá? A gente vai bater na batedeira 30 segundos. Pessoal, a gente vai falar, se você tiver curiosidade, quiser informações sobre isso, olha no final a dica extra. Mas basicamente você tem que bater bem o fermento. Ele não pode ficar mal misturado, mas ele não pode bater em excesso. Bater demais, ele perde as bolhas dele durante a massa crua aqui, e não é o que a gente quer. Eu vou raspar bem a lateral para ter certeza que está bem misturadinho. Se eu estiver tranquila com isso, agora sim é a hora de colocar esse bolo na forma. E aí é só a gente despejar. Eu vou pegar a balancinha para ficar a mesma quantidade em cada uma das formas. Essa receita, como eu comentei, ela dá um bolo de mais ou menos meio quilo. Eu vou pôr 450 gramas primeiro, depois mais 450. Antes que você tenha dúvida, deu 460. Vou colocar igual na outra. A forma está untada com manteiga, porque já que eu usei manteiga na massa, eu untei ela com manteiga mesmo. Pode ser desmoldante, na loja a gente usa isso, desmoldante de cera de abelha, pode ser óleo vegetal, ó, 460, eu vou até 500, ó, deu exatamente 498. E esse aqui tinha dado 463, faltou 10 gramas, deu 488. Bolinhos prontos. A gente vai agora já colocar as frutinhas. Aqui eu tenho amoras congeladas, então você pode jogar elas assim, congeladas. A gente não pode deixar descongelar. Depois que congela a fruta e deixa descongelar, ela fica uma pastinha, né? Ela amolece, vira um purê. Então ela assim congelada tá ótimo. Gente, essa amora é gigantesca, como vocês estão vendo aqui. Você pode até dar uma quebrada e colocar pedaços menorzinhos dela. É o ideal, aliás. Ela vai ficar menos pesada. Provavelmente uma amora desse tamanho vai afundar na sua massa. Aqui eu tenho uma amora fresca. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ela tá mais madurinha, eu vou jogar ela fresca no bolo. Ok? Temos dois bolos aqui, o que tá sujinho aqui em cima é o de amora congelada. Vamos usar isso como referência. Agora é a hora de eu ligar o meu forno e colocar ele para assar. Porque hoje eu estou numa cozinha que eu tenho um fogão caseiro, um fogão comum. Então eu preciso ligar o forno na hora de começar a preparar, porque o botão aqui dele, o termostato, não existe. Na verdade não existe termostato, existe uma referência de temperatura. E o meu forno é muito quente, então eu vou trabalhar com ele do brando para o médio. A temperatura ideal de assar bolos é 150 até 170 graus. Ideal, termômetro 165. Vamos para a parte especial desse vídeo de hoje. Não que esse bolo não seja, de verdade eu estou compartilhando com vocês uma receita incrível, muito boa, de sucesso, que dá para vocês fazerem várias variedades. Mas a farofa, gente, essa receita dessa pasta que eu fui testando, desenvolvi ela, ficou perfeita. Ela realmente é boa demais. A farofa também é. A farofa serve para você pôr em sorvete, para você pôr em outras coisas doces, mas é só uma farofa, ela fica solta em cima. A pasta fica um crocante mesmo, uma capa crocante, é deliciosa. Vamos começar com o mais simples, vamos começar com a farofa. Para a farofa de castanhas que nós estamos fazendo de pistache, nós vamos utilizar 100 gramas de pistache, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga. São esses três ingredientes aqui. Podemos bater em qualquer lugar, tá, pessoal? Eu vou bater no processador, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu raspar, mexer. Se você não tiver, pode ser na batedeira, no liquidificador, tá? Acho difícil fazer isso aqui na mão. Tem que ser em algum desses lugares. Eu vou procurar não bater em excesso a minha farofa, porque eu quero que o pistache esteja em pedacinhos. É legal que a manteiga esteja em ponto de pasta. Vamos pôr os ingredientes da receita. O pistache, o açúcar. Vamos aproveitar todos os grãozinhos, né? Porque nesse preço, nem que não fosse nesse preço, né, galera? Não precisamos jogar comida fora. Manteiga. E aí é só ligar o processador. As castanhas têm em média 50% de gordura. Todas elas. Algumas têm mais. A macadâmia é que mais tem. Quanto mais gordura, mais macia ela é. A castanha do Pará também é riquíssima em gordura. Então, se a sua castanha não for torrada, ou se ela tem mais gordura, se é outra variedade, se você não está fazendo com pistache, e ela começar a ficar grudenta, eu sugiro que você coloque mais açúcar. Não vai deixar doce, é para deixar a farofa solta, sabe? Então, isso aqui é açúcar refinado comum. Eu vou colocar um pouquinho mais a olho, porque o objetivo é secar a farofa. Isso vai facilitar bastante depois. Se você bater muito no processador, quanto mais
você bater, mais pasta ela vai ficar. Aqui é a textura ideal, olha só que legal. Ela fica solta, eu tive que pôr mais açúcar do que a receita, mas olha, esse açúcar vai sumir em cima do bolo depois. Ela fica uma farofinha crocante, soltinha. É deliciosa, maravilhosa. Aí eu tenho uma dica, se você quiser fazer ela para sorvete, a minha dica é: coloque uma parte de açúcar e depois, nessa hora que você está secando ela, seca com leite em pó, fica deliciosa. Fica com gostinho de leite e é boa para fazer farofa de sorvete, aí fica incrível. Que daí não fica tanto açúcar, porque para um bolo, eu secar com açúcar não tem problema nenhum, porque ele vai sumir em cima do bolo. Realmente não tem problema nenhum. Mas para um sorvete vai ficar muito doce. Seca com leite em pó, fica divino. Essa é a dica. Próxima é a pasta, e eu não vou nem lavar esse processador, afinal de contas é uma pasta de pistache com praticamente os mesmos ingredientes. Então, ó, para a pasta de pistache, a gente vai utilizar, são 50 gramas de pistache, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de farinha, eu pus ao contrário. Eu pus a farinha, agora é o açúcar. O último ingrediente da pasta é a manteiga. Então a pasta, digamos que ela é mais simples de você decorar. É 50 de tudo. 50 de pistache, da castanha, 50 de açúcar, 50 de trigo e 50 de manteiga. Tendo feito isso, agora a gente vai colocar o extrato de pistache. Eu uso o extrato de pistache feito do óleo da castanha, com coloração de clorofila, só com coloração natural, porque na minha loja eu trabalho só com ingredientes naturais. Todos os bolos são feitos com frutas e verduras de verdade. Este bolo não dava para pôr pistache suficiente para dar sabor nele. Então, para essa castanha, assim, para dar aquele caprichada no sabor, eu também não queria usar aqueles saborizantes de pistache industrializados, com gosto muito artificial. Então eu compro um saborizante natural. Ele vem com castanha, é um gel com açúcar, né? E ele é muito concentrado. Para eu não ter, assim, digamos, perda dele, eu faço o seguinte, ó. Eu vou usar aqui uma colher de chá, que são 5 gramas. Eu vou colocar a colher aqui e vou limpar, tirar todo o excesso, não vou perder nada. Isso aqui é super forte, tá mais do que suficiente. E isso aqui não volta de jeito nenhum pra cá, tá? Pra que a gente não estrague ele. E na verdade eu nem compro assim, gente. Isso aqui é um potinho lá da loja. A gente compra uma lata de 1,2 kg e a gente usa uma por mês. Da linha que eu compro, que é da Fabri, F-A-B-B-R-I, é uma marca de extratos italiana, muito famosa por aquela cereja marrom amarena, que vem num vidro, uma porcelana branca com detalhes arabescos em azul escuro. A Fabri faz diversos sabores de extrato e para mim é a melhor fábrica do mundo de saborizantes. Eu sou apaixonada por todos os extratos deles e são todos feitos com óleos de castanha, com polpa de fruta de verdade. Eu gosto muito do extrato de pistache deles. O pote que vem ele é uma lata. Para eu não ter risco de minha cozinheira pegar todo dia e abrir a lata e pegar uma colherinha para fazer bolo e azedar a lata inteira, a gente porciona em potinhos. E aí sim, cada semana a gente vai tirando um potinho ali conforme acaba e eles ficam no freezer, para garantir que depois de aberto não tenha risco de estragar na prateleira também, bolorar ou qualquer coisa. A gente mantém eles no freezer e aí depois mantém na geladeira. Então na cozinha tá lá na geladeira, ela vai usando durante a semana e enfim, acabou, pega outro pote, tá? Isso era importante eu dizer para vocês, que é a conservação de um produto muito caro, né? Então a gente tem que valorizar. Bom, todos os ingredientes daqui, vamos bater de novo até ficar uma pasta. Vai ser bem rápido. A pasta, que é a mais gostosa, eu acho, ela é mais dificilzinha de fazer, porque por causa do equipamento, na verdade. O processador tem que bater até ela virar uma pasta aqui dentro. E se você não tiver, tem que ser liquidificador. E olha como ela fica. Ela vira uma pasta, ele vai batendo até parar de girar, porque ela bateu tanto que virou uma pastinha. Esse é o ponto certo. Aí você vai tirar daqui, olha como ficou. E é essa pastinha que a gente vai espalhar em cima do bolo. Na bolo de mesa, a gente tem um super equipamento, assim, um super liquidificador industrial, que a gente faz essa pasta em grande quantidade. Ele gira tão rápido que ele aquece a castanha, ela solta óleo e essa pasta fica mais cremosa. Para espalhar no bolo tem que estar cremosa. Essa daqui não ficou, tá vendo? Então eu vou ensinar a vocês o que eu faço, ó. Água comum. A gente vai colocar um pouquinho de água aqui,
e vai mexer só para isso aqui ficar um pouquinho mais molinho. Ela já bateu legal. Eu acho legal quando tem um pouquinho de semente da castanha aparecendo. Tá tudo legal aqui. É só realmente o óleo da castanha que não saiu o que eu gostaria para poder isso aqui ficar uma pasta cremosa o suficiente para espalhar em cima do bolo. Ó, tem que pôr água devagarinho, né? Porque a gente não quer que fique líquido, mas ó, já melhorou, já tá na consistência pastosa. Você vai ver que isso aqui vai entrar em cima do bolo no momento crucial, em que o bolo vai estar assim, praticamente pronto, quase no final. Mas ele não tá totalmente duro. Então a gente não pode apertar muito, o bolo não vai estar duro que você consegue empurrar. E ele vai voltar para o forno com esta farofa. Então por isso que ela tem que estar assim, macia e cremosa pra gente cobrir o bolo. Agora tá jóia, perfeito. Vamos aguardar agora a hora de cobrir. Pessoal, o bolo tá pronto. Fica aí que eu vou te mostrar. Olha que lindo esse bolo. Ele poderia sair do forno, mas ele ainda tá assim, ele dá para ficar mais, principalmente por causa da fruta fresca dentro. Essa é a hora de você jogar. Primeiro a farofa, o ideal é que a farofa entre primeiro. Gente, eu não jogo a farofa no começo porque ela afunda no bolo. Então, ó, coloca a farofa, espalha ela aqui. Tá vendo? Não precisa ter medo, o bolo não vai estragar, ele não vai cair, ele não vai nada. A farofa com o açúcar, ou mesmo leite em pó, se você resolveu colocar, como eu comentei, ela vai derreter, ela dá uma leve derretida. A manteiga ajuda muito nesse processo do grude agora. A manteiga ajuda muito essa farofa a grudar. E aí a gente vai, então, derreter essa farofa, ela vai ficar mais crocante ainda e vai ficar em cima do bolo. Lindo, né? Volta pro forno, mais 10 minutos. Agora que a farofa já está no forno há uns 5, quase 10 minutos, a gente vai colocar a pasta. Qual é o intervalo ideal? Gente, a farofa deve entrar no meio da cocção. Eu estava fazendo a dica extra com vocês, explicando sobre fornos, ele passou um bocadinho. Eu queria ter tirado ele uns 5, quase 10 minutos antes do que eu tirei. Mas dá para fazer, eu só vou deixar ele um pouquinho mais dourado agora. Por quê? A farofa, eu só não coloco, eu poderia colocar no começo, fazer a massa e jogar a farofa. Só que a minha massa é muito macia, muito líquida, para depois ela ficar um bolo bem macio. Então quando eu jogo a farofa em cima, ela afunda. Eu sei porque eu faço isso todo dia. Então o ideal é eu deixo o bolo, só que quando ele tá naquele processo de começou a crescer, eu não posso tirar. Tem que tirar quando ele tá começando a firmar. Então ele tem que estar branco. Aí é o ideal para jogar farofa. Joga a farofa e aí ele vai ficar uns 15, 20 minutos com a farofa. Gente, isso é o perfeito. É o ideal. 20 minutos com a farofa. Com a pasta é menos. Em 10 minutos a pasta ferve e carameliza. Então a pasta de pistache tem que ficar menos tempo no forno. Então você pode pegar o bolo mais para frente, um pouquinho mais dourado e aí espalhar a pastinha. Esse aqui tá ideal, ó. Pra gente colocar a pastinha. Volta pro forno, mais 10 minutos aqui. Vão sair os dois juntos, um com 20 e um com 10. Só uma questão sobre o rendimento. Eu não consigo bater tão pouquinho, então eu não consegui bater para fazer uma única receita. Essa pasta eu bati para 2 bolos, são 200 gramas de pasta, ela dá 2 bolos. Se você quiser economizar, você consegue usar umas 70 gramas de pasta e fazer 3 bolos com essa receita, tá? A farofa ela já dá mais. Poderia ter feito um pouco menos, mas eu uso bastante na loja, então não tem problema também. A farofa, a gente consegue fazer uns 5 ou 6 bolos com essa receita que eu passei para vocês, tá joia? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente só vai se ver quando esse bolo sair do forno e a gente for cortar essa delícia. Nossos bolinhos esfriaram e a gente só vai aqui dar uma soltadinha, ver se tá tudo bem aqui. Ó, vamos pegar uma faquinha, dar uma leve soltada. Essa pasta, pessoal, quando ela vai pro forno, ela quebra um pouco, tá? Mas ela gruda um pouco na massa. Olha que delícia. Ai, gente. Pega um isopor para você fazer de apoio e solta o bolo. Vamos ver se ele vai sair. Se ele não sair, a gente vai ter que passar uma espátula lá dentro. Não tá saindo. Eu sempre prefiro usar alguma coisa que não tem ponta.
Colocar aqui pra dentro. Com todo o cuidado do mundo, pra gente tentar não quebrar demais essa farofa, porque um pouquinho ela quebra, tá? Isso é normal. Vamos ver agora. Tcharam, nosso bolo com amoras e pistache. Olha, gente, que lindo. Então esse é o nosso bolinho branco com pasta. A farofa quebra mais ainda, tá? Tá grudada no meio. Tô sentindo que tá grudada no meio. Prontinho. Olha que lindos! Nossos dois bolos maravilhosos. Bolo branco de iogurte com amora e farofa de pistache e pasta de pistache, que faz crocante. Lindos, né, gente? Fala a verdade. Olha se não é lindo você pegar um bolo desse. Eu vou abrir e vou tirar um fatião pra gente olhar eles por dentro. Como eu comentei, a farofinha quebra mais. Vou tentar virar aqui pra vocês. Eu nem vou ver, vou demonstrar primeiro pra vocês, ó. As amorinhas estão lá embaixo. Agora vamos pro outro. Pastinha. É isso aí, pessoal. Eu acho que em ambos as amorinhas estão lá embaixo, porque elas são pesadas e grandes. E como eu comentei com vocês, a nossa massa é muito fofa e ela afunda na massa. Se você fizer com frutinhas menores ou com ela picadinha, vai render mais, ela vai afundar menos. Mas não tem problema, gente. O charme de hoje é essa farofa de castanha. Eu espero que vocês tenham, sim, entendido o processo, não é muito difícil, né? Deu para fazer as pastas enquanto o bolo assava, então tudo bem. E vamos ver agora o resultado dessa massa? Olha só. Ela é levíssima, ela é uma nuvem, fofíssima. E aqui a gente tem todos os sabores, a amora, a farofa e a massa. A fruta vermelha dá um azedinho delicioso, pode ser amora, framboesa ou mirtilo, as três dão muito certo. Não use morango, tem que ser a fruta inteira, porque o morango você vai ter que picar, né? Você não vai pôr o morango assim. Então ele vai soltar muita água na massa. A frutinha inteira, a pelezinha dela ajuda a manter a água dentro, pelo menos enquanto ele começa a cozinhar. É bom demais. É bom mesmo. Vamos ver o outro. E aqui, a pasta de pistache. Eu tenho loucura pela pasta, gente. Ó, a massa tá tão fofa quanto, fizemos junto, né? É muito boa. Ela tem mais sabor, eu acho. Ela fica mais saborosa. Eu gosto mais dela. Eu sempre gostei de pistache. Faz 30 anos que eu aprendi a tomar sorvete de pistache. Tenho paixão. Hoje é moda pistache. Inclusive ficou muito caro. Fiquei triste com isso. Mas esse bolo, essa mistura da castanha do pistache com as frutas vermelhas é uma combinação divina. É um bolo fácil de fazer. Liquidificador, batedeira. A parte da batedeira, sim, pode ser na mão. Você pode só bater ele com a farinha, fermento, forno e faz a pastinha. Aproveite que você vai gostar. E você pode fazer com a castanha que você tiver na sua região. Não é necessário que seja pistache. Essa receita dá certo com qualquer castanha. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Você que tem alguma curiosidade ou dúvida ainda para tirar e ficou com a gente até agora, para dica extra, eu vou falar com vocês um pouquinho e novamente sobre fornos e fermento. Lembra que eu ensinei para vocês neste vídeo que as etapas cruciais do preparo do bolo, fora a receita equilibrada, era bater na batedeira a parte da farinha, que era mais ou menos. É importante, mas não é assim. Só se você errar muito mesmo. O que mais importa é fermento e forno. Por quê? O fermento químico é um agente fermentativo que tem uma reação química, como o nome dele diz.
O que acontece? Ele é um pó branco que a gente coloca na massa. A massa tem água na composição, ela não é cremosa? Quando ele entra em contato com a água, ele começa a reagir. E ele precisa de calor, só que ele precisa de pouco calor. 30 graus, a partir de 30 graus ele já começa as reações. E o nosso ambiente no Brasil é muito quente, então ele já começa a fermentar e agir. Gente, e o próprio batimento na batedeira, a sua bateção, vai aquecer o fermento. Sabe por quê? Você não está vendo, mas o que está acontecendo ali é que cada vez que aquele batedor está batendo, as partículas que estão ali, elas estão batendo uma na outra. Desse jeito, imagina que cada partícula da massa do bolo, da batedeira aqui, seja uma bolinha. Elas estão friccionando uma na outra. Essa fricção gera muito calor. Faça um teste, pega a sua mãozinha, faz assim, ó. Gente, 2 segundos já gerou muito calor, a minha mão já está fervendo. É isso que acontece ali dentro. É que você é muito grande e está subestimando as micro coisas. Mas gera muito calor o atrito entre as partículas do próprio bolo, entre a farinha, o açúcar, a gordura, tudo que está acontecendo ali. Esse calor vai fazer com que o fermento que está ali presente comece a reagir. Ele está ali presente, ele está solto, ele já está boiando, certo? Na água, ele já está pronto para agir. E aí ele começa as reações. Essas reações vão gerando álcool e gás carbônico. O álcool evapora, o gás carbônico forma bolhas. 10 gramas de fermento tem uma potência de reação. Eu não sei qual é a potência, eu vou chamar assim. 10 gramas de fermento tem 10 de potência, tá? Um exemplo. Se você colocar o fermento para bater e ele já está agindo fora do forno, a massa está lá crua e você está batendo, ela começa a soltar bolhas. São as bolhas de ar que o fermento está produzindo. Quer dizer que ele está gastando a força dele. Quer dizer que da potência 10 ele já tem 9. E você continuou batendo, ele só tem 8, ele só tem 7, ele só tem 6, ele só tem 5. Ah, agora tá bom de bater. Aí você coloca ele na forma e leva ele pro forno. No forno, até ele o bolo começar a assar por fora e poder segurar essas bolhas, porque quando o bolo assa, ele faz uma casca e as bolhas lá dentro, a massa esquenta mais rápido na lateral e mais demorado no meio. O meio do bolo demora mais para esquentar. Então, quando essas reações começam a acontecer, ele começa a aquecer mais ainda, aí o fermento começa a reagir lá dentro, só que o bolo já formou uma casca. E aí essas bolhas ficam presas e o seu bolo fica fofo. É o que você queria. As bolhas de ar estão dentro da sua massa. E o que a gente vê quando corta o seu bolo são milhões de bolhas de ar, ou seja, bolo fofo. Só que se você já gastou 5 da potência dele, que é aquele exemplo que eu estava dando, com a massa crua, só sobrou 5 para ele ter de força, para ele gastar na sua massa do bolo. Então o seu bolo, em vez dele gastar, se a receita estava equilibrada, ele é o suficiente. Então, em vez do seu bolo crescer esse tanto, aquele fermento só teve força para deixar essa massa crescer desse tanto. Você perdeu capacidade de fermentação. Entendeu agora? É por esse motivo que você não pode bater o fermento em excesso. Isso não quer dizer que você tem que bater pouco, ele tem que estar bem misturado com a massa. 30 segundos não é excesso. Excesso é 5 minutos. Excesso é você enfiar o fermento no começo, junto com a farinha e ligar a batedeira. Isso é excesso. E é por isso que eu nunca sugiro que você use farinhas com fermento na composição, porque você não controla esta reação, ok? O último passo importante é a cocção, por conta do fermento. Olha como elas são amigas. O fermento precisava do forno e o forno precisa do fermento. Quando o bolo está assando, ele tem que assar numa temperatura que seja ideal para que o fermento reaja, que é 50 graus o ideal. Ele vai começar a reagir e crescer. Então ele tem que estar aquecendo. Mas não pode ser muito quente, porque se for muito quente, aquela massa, o fermento ok, mas a massa do bolo vai começar a fazer uma casca seca na superfície, ela vai queimar porque o forno está muito quente. As laterais da forma e a tampa do bolo vão queimar, vão ficar douradas e lá dentro ainda tem muita massa crua. O calor foi muito quente, pegou por fora e não conseguiu ter tempo de chegar lá dentro. Lá dentro, então, você vai ter massa mole. E aí o que acontece é, se isso aí acontecer numa temperatura meio quente, ele vai dourar, ele vai secar, mas aquela massa mole vai empurrar essa massa para cima. Então aqui, ó, na lateralzinha, no cantinho, meu bolo tá aqui, esse cantinho do bolo vai fazer assim, ó, vai ficar aquele morrão.
Então não é que aquele morrão é feio. Quando eu falo assim, o bolo perfeito não tem morro, não é porque o morrão é feio, é porque ele assou num forno muito quente. Então a massa fica assim e aqui ela fica assim, ó. Ela faz um morrinho, porque tinha massa crua lá dentro que empurrou, só que a massa do canto, que assa mais rápido, já estava seca. Ela só conseguiu empurrar o que estava meio mole, que era o meio do bolo. E aí ficou assim. É isso que acontece também quando você faz um bolo de festa e ele faz morro. É porque você assou no forno muito quente, ok? O contrário também não é bom. Se você fizer num forno muito fraco, muito pouco quente, o bolo vai demorar mais para crescer. Para o fermento até ok, ele vai soltar gás, ele vai aquecer, ele vai reagir e o bolo está crescendo. Só que se você deixar muito baixo mesmo, abaixo de 120 graus, você está promovendo uma desidratação. Quase não vai acontecer a reação de Maillard, que é a caramelização do açúcar com a proteína. Outro papo esse assunto, Maillard é outro papo. Fato é, ele quase não vai dourar, não vai caramelizar e ele vai ressecar, porque ele assou, ele vai ficar grandão, mas ele vai ressecar sem dourar, porque não tem calor suficiente para as reações de caramelização acontecerem. Afinal, o açúcar também carameliza a partir de 140 graus. Então, você não consegue, você deixa o bolo branco, e se você quiser deixar, meu bolo tá branco, ainda vou deixar mais tempo para ver se ele doura. E deixa, e deixa, e deixa. Vai chegar um momento que você vai ter uma torrada de bolo. Ele vai ficar totalmente ressecado, crocante e branco. Ou levemente dourado, porque depois de muito tempo pode ser que alguma coisa caramelize ali. Então não é bom, certo? Nem quente demais, nem morno demais. A gente tem que estar numa temperatura ideal, que é a temperatura média de 165 graus. E para finalizar esse assunto, esse controle da temperatura você dá no seu forno. Eu não vou me estender mais nessa dica hoje, gente, porque fornos é outro assunto. Assim, falar só sobre regulagem de fornos, termostato de forno é outro papo. Mas assim, o que você precisa saber? Fornos elétricos, no geral, realmente tem um termostato, algum equipamento que mede, afere a temperatura ali dentro. Então, quando ele diz que ele está a 160, 150, ele está. É eletrônico o controle. Ótimo. Programa 165 graus e vai ser feliz, seu bolo vai ficar lindo e perfeito. Quando você tem um forno como este, um forno caseiro, comum, de fogão a gás, tradicional, o desenho do botão não é verdade, ele é uma aproximação. Por exemplo, eu estou assando esse bolo agora a 230 graus. Nunca na minha vida que eu poderia assar um bolo a 230 graus. Mas isso é o meu forno médio-baixo. O meu forno começa, a temperatura mais baixa dele é 170. Depois ele já vai para 200, 230, 250 e depois 300 graus. É o forno alto. Então, assim, esse forno, esse botão tá me dando uma referência. E, na verdade, assim, gente, é referência mesmo. Então, você não olha para o número. Você pega o forno e põe. Liguei, o mais alto é aqui. Põe lá no mais baixo. Olha para a chama. É uma chaminha assim, e você faz seus bolos e sabe que assa bem, ok, é a sua prática, entendeu? É quando faz um, faz dois, faz três, vários dias, e você vai aprender o seu forno. Eu fiz uma carne assada hoje, demorou um século, então eu tenho que trabalhar com ele um pouquinho mais forte. Então eu vou trabalhar com ele no médio, então o botão no meio do caminho. E olha para a chama, é na chama que a gente faz essa regulagem. Nessa chaminha aqui é a ideal. Então você vai aprendendo, né? E daí você faz, essa chama... ele está a 230, como é meu caso. Então, quando eu fizer bolo, vai ser sempre a 230. De verdade, ele não está a 230. Ele está aos 160 que precisava. O bolo tá me contando que ele não está a 230, entendeu? Porque essa reação de construção da massa e cozimento só acontece na temperatura exata. Se tiver noutra temperatura, vai dar problema. Algum problema essa massa vai ter. A última coisa, e eu vou encerrar de verdade, para dar tchau mesmo para vocês, é a minha dica para o melhor resultado ou menos risco de errar. Esses fornos tendem a ser muito quentes, muito mesmo, e o bolo tende a queimar. Para a gente não ter esse problema, não pré-aqueça o forno. Essa coisa de pré-aquecer forno é para quando você consegue ter uma temperatura estável, como forno elétrico, forno profissional, que você põe na temperatura, eu vou programar ele a 150, ele vai chegar a 150 e vai ficar. Ótimo, aí você pré-aquece. Pré-aquece mesmo, porque ele vai estar a 150, você vai pôr um, pôr outro e assa muito mais rápido. Quando você não pré-aquece, demora mais. Só que quando você está fazendo um forno comum, a maior probabilidade é que ele aqueça demais. E quando entrar no forno, já vai estar muito quente e vai começar a queimar seu bolo. Isso é o mais comum de acontecer.
Para evitar isso, a minha sugestão é que você comece com o forno desligado, que foi o que eu fiz aqui. Coloquei os bolos, aí eu liguei o forno e aí eu mantive na temperatura. Tô olhando para o bolo, olhando para o forno, mas é isso. Comece com ele desligado que você vai ser mais feliz. Eu acho que esse era o papo das dicas de hoje. Eu sei que são dicas importantes para você que quer de verdade aprender a fazer um bom bolo, inclusive com outras receitas que não só as que eu tenho aqui. Qualquer livro de receita, qualquer outro profissional que você admire, você vai pegar as receitas e ter um resultado muito melhor, eu tenho certeza. Um beijo a todos, obrigada por ter ficado com a gente até agora e até o próximo vídeo.